Aí galera, beleza? Estamos hoje na segunda parte, parte 2, Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Fica aqui, esse aqui é o mestre dos nerds. Galera, hoje nós vamos continuar a parte 2 da nossa história. Nós estamos aqui fazendo uma série de vídeos relembrando um pouco da história da Terra-média, um pouquinho dos filmes, depois contar um pouquinho sobre o Hobbit, para que possamos estar preparados para a série da Amazon que sai o ano que vem. Então hoje nós vamos falar sobre As Duas Torres. Muito bem, sejam bem-vindos. O filme As Duas Torres continua exatamente no mesmo ponto em que terminou o filme A Sociedade do Anel e a parte do livro também, A Sociedade do Anel. Diferente da escrita do primeiro filme, né, do primeiro livro, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é uma escrita linear, o livro 2, né, que é As Duas Torres, ele tem uma característica diferente. Ele se divide em 3 partes. Então você vai contar a história só do Frodo e do Sam, tá? Toda a história do Frodo e do Sam até a metade do livro. Depois nós vamos ver a história da sociedade, do restante da sociedade. Que na verdade se divide também em 2 partes. Que é a história do Legolas, do Gimli e do Aragorn buscando o Merry e o Pippin. E a outra parte é o Merry e o Pippin tentando ser encontrados, né? Tentando fugir dos Nazgûl, né? Dos orcs, que eles estão aprisionados desde o final do primeiro livro, desde o final da primeira história. Então essa primeira parte da história, e aí o Peter Jackson ele faz muito bem, ele intercala as histórias para que ela tenha mais fluidez, diferente do livro, que você vê toda uma parte, depois você vê a outra, que é concomitante com a primeira, né? A história, ela se desenrola começando com o Sam e o Frodo passando por uma área de rochas para chegar até o Pântano dos Mortos. E lá eles vão descendo, passando pelas rochas, vai para cá, para lá, descendo a montanha, e eles percebem que estão sendo seguidos. Até que se descobre e revela-se, então, pela primeira vez, a figura Gollum. Né? Gollum tinha aparecido no filme anterior 3 vezes. A primeira, mostrando ele sendo torturado. A segunda, mostrando ele nas cavernas de Moria, andando pelas escadarias. E a terceira, lá no rio, depois que eles saíram da floresta de Lothlórien, ele se escondendo atrás de um tronco, né, de um galho, ele perseguindo eles e eles dentro do barco. Mas agora é a primeira vez que mostra ele, né, sendo interpretado pelo Andy Serkis. Andy Serkis ele foi chamado para fazer esse personagem, tá? Que é uma computação gráfica, então a produção gráfica baseou-se completamente em cima da fisionomia do Andy Serkis, então Andy Serkis atua e depois eles constroem toda a criatura por cima do Andy Serkis. Tá? Então é um dos melhores personagens digitais de toda a história do cinema, né? Só se tornou melhor a cada filme, essa criatura, a criatura Gollum. E lá eles encontram a criatura que estavam perseguindo. E aí o Sam usa o seu presente que ele tinha ganho da Galadriel, que era aquela corda, né? E ele coloca no pescoço do Gollum e o Gollum sente queimar, reclama o tempo inteiro. E eles descem e levam eles vão até o Pântano dos Mortos. O Gollum convence ele a tirar a corda para levá-lo, né, por ali. E eles falam, nós queremos que você nos leve até o Portão Negro de Mordor. E o Gollum decide, então eu vou te ajudar. Né? Que era um sistema de sobrevivência. Né? Tira a corda e eles começam a atravessar o Pântano dos Mortos. Ali eles passam a ser perseguidos pelos Nazgûl, né? Pelas criaturas aladas montadas com os Nazgûs, e até que eles conseguem atravessar o Pântano dos Mortos, chegando no Portão Negro. E ali o Gollum se dá conta. Então o que você vai fazer? Eu estou aqui porque eu quero destruir o anel. E ele entra em desespero, né? Sistema de sobrevivência. Como vou sobreviver? E ele fala, não, mas você não pode ir lá, olha lá o que vai acontecer. E aí o Frodo pergunta, mas como é que eu vou fazer? Eu preciso entrar. Né? Tinha até uma tropa entrando. Aí ele fala, olha, eu conheço uma outra forma de entrar. Uma entrada por trás. Né? E ali ele convence o Frodo e o Sam para ir por um outro caminho que não aquele lá. Certo? E aí eles começam a fazer a jornada deles.
Ao mesmo tempo, nós vemos o Aragorn, o Legolas e o Gimli perseguindo os orcs que estão com o Merry e o Pippin. Estão perseguindo, né, pegando a pista e vão correndo, e a música do Howard Shore, muito bonita, né, ela cresce, né, dando aquele tom da Sociedade do Anel, né, passando as campinas verdejantes, passando no topo das colinas, né, realmente cenas maravilhosas. Até que mostra uma cena em que os orcs estão de noite, né, sentados próximos à borda de uma floresta. Eles mandam derrubar algumas árvores, e aí começa uma briga entre eles, e o Merry e o Pippin, eles conseguem se desamarrar e conseguem fugir para dentro da floresta de Fangor. A floresta de Fangor, que é aquela floresta velha, né? Você sai assim, você estava no ambiente de Campinas, você atravessou as árvores, você já está num ambiente escuro, tenebroso, velho, antigo, que é Fangor, né? E ali, o Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles chegam, né, até a borda, né, no dia seguinte, até a borda daquela floresta, e eles veem que os orcs todos tinham sido mortos e estavam todos empilhados. Depois eles descobrem que foi a equipe do Elmer, né, lá de Rohan, né, que é o líder dos Rohirrins. E ele, o Aragorn, ele tem uma cena muito interessante, em que quando ele vê ali na pilha de mortos, ele vai procurando, eles vão olhando para ver se o Merry e o Pippin não estão lá, e eles encontram o cabo das facas deles, né, os punhais de Noldorin que eles recebem da Lady Galadriel. E eles veem queimado, o cinto deles queimado, e ele fica desesperado. O Aragorn, ele chuta um capacete de um orc, e naquele momento ele dá um grito e cai, né, com raiva, sentado no chão, ajoelhado no chão. No material extra, mostra que naquele momento, quando o Viggo Mortensen foi dar o chute, ele quebrou o dedo. E aquele grito é um grito de dor, realmente. Mas ele caiu, foi perfeito, o capacete foi no ângulo perfeito que o Peter Jackson queria. E aí ele começa a investigar. Então mostra um ranger funcionando de verdade. Então ele vai olhando as pistas, vai andando, né, na grama, e vai mostrando os flashes do Merry e do Pippin sendo perseguidos por um orc, e depois eles conseguindo se libertar, até que eles veem que eles entraram na floresta de Fangor. O Merry e o Pippin, lá dentro da floresta, começam a ser perseguidos por um orc que está querendo tirar a pele deles, praticamente. E lá eles têm o primeiro encontro deles com uma criatura mítica, que eram os Ents, as árvores falantes, as árvores que caminham e falam, né? E lá eles têm contato com Barbárvore, que é um dos Ents, que é o Ent que tem contato com eles. Eles tentam convencer o Barbárvore a levar eles até a sociedade de volta, né? Até uma cidade, até uma vila, até algum lugar para eles, né? O Barbárvore leva eles até a casa deles. Lá eles ficam tomando água de ente e tal, até que eles convencem o Barbárvore. Barbárvore, nos leve para o leste. Pelo amor de Deus, nós precisamos sair daqui, porque a história está se desenrolando. E aí o Barbárvore começa a caminhar com eles, começa a levar eles. Enquanto isso, o Aragorn, o Legolas e o Gimli adentram a floresta procurando pelo Merry e pelo Pippin, nem imaginam sobre Barbárvore, e lá eles sentem uma presença. Uma pequena observação. O filme tem início com a cena em que o Gandalf, ele cai no abismo lá, né, juntamente com o Balrog. Olha lá, aquele material lá, olha que coisa linda, né, juntamente com o Balrog. Ele mostra os dois caindo, o Gandalf desce, pega a espada, começa a bater no Balrog, e eles têm uma luta épica, e o Gandalf e o Balrog morrem. A mente do Gandalf é transportada pelas galáxias por eras, gerações. Ele pode ter reencarnado em muitos mundos, em muitas condições, em muitas eras diferentes. E ele retorna agora upado de Gandalf o cinzento para Gandalf o branco. Por que citar sobre isso?
Porque no momento em que o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão dentro da floresta, eles sentem a presença de um mago branco. E eles acham que é Saruman que está andando por ali. Porque eles já sabem que Saruman é um grande vilão, né, que cresceu em poder na sombra do Sauron. E ali eles se viram e o mago branco tira as armas deles e eles veem que é o Gandalf. Só que o Gandalf no primeiro momento não lembra deles. Aí eles se aproximam, tentam conversar com o Gandalf volta à memória. É verdade, né? É assim que me chamavam, né? De Gandalf. E aí ele já é Gandalf o Branco. Gandalf leva eles até o reino de Rohan, liderados, né? Lá quem é o rei? É o rei Théoden. Né, até o Palácio de Medusel, né, onde quem governa é Théoden. Rohan é um reino meio campestre, é um reino feudal. Então são poucas pessoas dentro da cidade, a maior parte é nas áreas campestres. Então enquanto eles estão indo para lá, o Merry e o Pippin, eles estão andando com o Barbárvore na floresta e eles mudam de direção e falam, vamos fazer o seguinte, Barbárvore, passe conosco por trás de Isengard, porque quanto mais perto do inimigo, menos chance do inimigo nos ver. E aí ele muda de direção e vai para Isengard. E gente, é um sufoco, é um Deus nos acuda, a cena em que eles chegam em Isengard, o Barbárvore vê todas aquelas árvores destruídas, chama todos os entes gritando, e eles descem e há o ataque dos entes a Isengard. Gente, é uma loucura, os entes descem, arrebentam pedra pra lá, pedra pra cá, jogando, chutando orc, pisando em orc, botando fogo em orc, destruindo a barragem, invadindo Isengard. Cara, é um sufoco. Eles só não matam o Saruman porque ele fica aprisionado dentro de Orthanc, que é aquela torre negra, né? Gandalf, Legolas e Gimli chegam até Rohan, até o reino de Rohan. Vão até o palácio, e quando eles chegam no palácio, o Gandalf diz para eles que o que está acontecendo. O rei Théoden está sendo enfeitiçado pelo Saruman através do Língua de Cobra. Então, Língua de Cobra faz às vezes ali, atua no lugar dele, governando no lugar dele, enquanto que o Théoden está sendo, né, via Wi-Fi, está sendo influenciado, obsediado pelo Saruman. Então ele está velho, acabado, completamente destruído, né? E o Gandalf chega, né, abrindo as janelas, tira a capa cinzenta, mostra a roupa branca, ilumina todo o ambiente, levanta o cajado, acerta o cajado na cabeça do Théoden. O Théoden cai sentado no trono, o Saruman é desconectado dele e o Théoden volta, recupera-se, né? Toda a barba mal feita volta, vira apenas um cavanhaque. Ele toca na espada e sente o poder da espada novamente e recupera todo o seu poder. Mas ao mesmo tempo, o Gandalf orienta ele de que haverá um ataque e que eles precisam fugir dali. O ataque vindo de Isengard. Eles fogem até o abismo de Helm. Eles convocam a toda a população de Rohan para fugir para o abismo de Helm. Então todas as pessoas da cidade, todas as pessoas da cidade, todas as pessoas dos campos, né, os agricultores, os trabalhadores, e faltava o exército de Elmer, que estava fugindo, porque Elmer tinha sido expulso pelo Língua de Cobra. E aí eles falam o seguinte, olha, leve todos eles para o abismo de Helm, falou para o Aragorn, leva todos eles para lá, protege todos eles, e eu vou até Elmer, e vou trazer o Elmer, e na manhã do dia seguinte eu estarei lá presente juntamente com o Elmer. Ele fala isso. E ali todos eles começam a marchar para Rohan, né? São atacados pelos wargs, né? Até chegar no abismo de Helm, né? E lá no Forte da Trombeta, né? Todo mundo entra, todo mundo se estabelece lá dentro. Enquanto o Frodo e o Sam, eles tentando, juntamente com o Gollum, tentando encontrar um caminho, eles se encontram com Faramir, que é o irmão do Boromir. Faramir é foda, né? Faramir é fantástico, né? É um paladino, é um ranger, sei lá o que ele é, né? E o Faramir, ele vira uma barreira. No livro, o Faramir é
fantástico, né? Ele é um paladino, lawful good. Só que acontece, no filme, o Peter Jackson teve que usar ele como uma barreira para ele avançar, para o Frodo avançar e chegar no seu objetivo. Por quê? O Peter Jackson tirou 8 capítulos do livro e jogou para o terceiro filme. Então, quer dizer, o encontro deles, a entrada deles lá em Mordor só vai acontecer no terceiro filme, porque estava muito grande o filme e aquele evento só iria acontecer com o cerco, após o cerco de Gondor. Então, estava cronologicamente errado no livro. E por isso o Faramir tem que virar um empecilho. Então o Faramir, o tempo inteiro, ele quer o anel, ele quer levar o anel para Gondor, quer mostrar que o capitão de Gondor tem o seu valor, né? E aí começa a dificuldade, porque ele quer levar o Frodo até Gondor, então leva até os Gillian, eles são atacados pelos Nazgûls, eles são atacados pelos Orcs, eles são atacados pelos Haradrins, então vira um sufoco o Frodo tentar superar e tentar passar tudo isso, todo esse processo. E aí chegam os orcs no Abismo de Helm. Um pouquinho antes dos orcs chegarem, chegam os elfos. Os elfos vão chegando para dar o suporte, adentrar o abismo e lutar. No livro, não existe entrada de elfos lá no Abismo de Helm. A última aliança entre homens e elfos foi lá há 3.000 anos atrás, quando eles derrubaram o Sauron. Ali, eles só colocaram, o Peter Jackson só colocou os elfos ali para fazer uma relação, uma ligação entre o Aragorn e os elfos. Por quê? Porque o Aragorn era apaixonado pela Arwen, que é a filha de Elrond, meio elfo. Então, para estabelecer uma relação entre ele e os elfos, colocaram os elfos ali para lutar no Forte da Trombeta. E ali começam a chegar os orcs, eles começam a chegar, eles estão lá fechados dentro do Forte da Trombeta, e aí começa a anoitecer, começa a chover, até que os orcs colocam a bomba na parede, explode a parede e entra, começa a saquear, atacar todo mundo. Bom, o Abismo de Helm começa a ser atacado, começa a ser invadido por todos os orcs. E aí duas coisas importantes acontecem. O Aragorn e o Gimli descem até a ponte, e na ponte eles começam a derrotar todos os orcs para impedir que eles entrem pelo menos pela porta. E por outro lado, nós temos o Théoden se vestindo agora como um guerreiro, chamando todo mundo, né, já de manhã cedo praticamente, porque ele está sendo atacado, só a torre de homenagem é que está protegida, o restante todo já foi tomado pelos orcs, e eles abrem as portas, saem cavalgando, passando por dentro de todos os orcs. Eis que então a luz do sol se levanta e aparece o Gandalf com o Elmer, juntamente com as suas tropas, e aí eles descem, terminam de atacar todos os orcs, acabam com todos os orcs fugitivos, os poucos que sobrevivem, vão para dentro da floresta e lá eles são mortos por todos os entes dentro da floresta. Aragorn, agora Gimli, Legolas e o Gandalf, eles vão para Isengard. E ao chegarem em Isengard, eles encontram o Merry e o Pippin lá, saqueando as despensas do Saruman. Quando eles chegam, eles adentram a Isengard, está todo tomado pelas águas, né? A água até o joelho, né? De todo mundo, o joelho até a cintura. Eles encontram o Saruman no alto da torre. E aí o Gandalf mostra o seu poder, que ele fala para o Saruman: Saruman, o seu cajado está quebrado. E ele só faz assim, e o cajado do Saruman, que ele está segurando, desintegra o cajado do Saruman naquele momento. O Língua de Cobra pega a Palantir, que é aquela pedra vidente, joga sobre o Gandalf, ela cai no chão, e o Pippin, ele pega aquela pedra para levar, né, para a pedra vidente, para levá-la embora, e entrega na mão do Gandalf. E assim nós começamos a caminhar para o final da história das duas torres. No finalzinho, o Sam e o Frodo são libertados, né? Então o Faramir decide, né, em um acesso, em um momento, fala assim: olha, Frodo, faz o seguinte, vai com Deus, pega esse anel, leva esse anel, vai lá e destrói ele. Então, no acesso de claridade mental, o Faramir permite que o Frodo vá. E aí o Frodo sai caminhando com o Sam,
juntamente com o Gollum, que estava aprisionado, né? Juntamente com o Faramir, e os três vão. E o Gollum começa a planejar levar eles para a escada sinuosa para ter um encontro com a Laracna. E assim termina a parte 2 da nossa história. Gostou? Fica aí que amanhã tem a parte 3.